Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Adoro Gente que Desmaia, um videocast pensado, preparado e produzido para ajudar na sua expansão de consciência. Eu sou Luana Ferreira. Eu sou Débora Lucas. E hoje nós vamos falar de um tema que não deveria ser tão difícil, mas é. Nós vamos falar sobre o luto, sobre a morte, como estamos ou não estamos preparados para sentir, para falar, para escutar sobre esse tema que todos nós vamos passar como pessoas, como próprias pessoas e sentindo e reverberando o que acontece com familiares, com amigos, com vizinhos. Se a gente está vivo é porque um dia a gente vai morrer. O que não deveria ser tabu é um grande tabu. E a nossa convidada, que daqui a pouco a gente vai apresentar, vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre isso. Esse é algo, eu estava até aqui pensando, né? Sugiro que você pegue o seu olhinho de lavanda para a gente respirar junto enquanto fala desse tema. Porque mesmo quando a pessoa tem certa naturalidade, é como se fossem, no meu ponto de vista, assim, várias facetas de uma interpretação e uma discussão diferente. Porque quando é um luto de alguém, ou sabemos do falecimento de alguém que não é tão próximo, é um contato com a finitude de um nível. Quando é alguém mais do meu círculo próximo, é outra coisa. Quando é alguém que eu sou profundamente vinculado, é outra experiência. Isso sempre vai nos levar para a própria sensação pessoal do que é estar vivo e de para onde vamos depois, né, dessa experiência. E eu, pessoalmente falando, quando eu era criança, eu sempre fui fascinada pelos assuntos da multidimensionalidade, né, assim, eu me lembro muito novinha de eu me questionar, se eu sou Débora, onde que eu tava antes? E pra onde que eu vou depois? E ninguém me respondia isso, e isso me deixava muito atordoada. Depois que, por N motivos, eu consegui ter resposta de que a vida continuava, independente do paradigma de qualquer religião, eu comecei a ficar alucinada. Então, sempre uma pegada bem egóica, assim, eu tava muito preocupada em perder as pessoas que eu mais amava e sofrer muito com isso, porque o paradigma da finitude, essa ilusão de que a vida acaba e a pessoa deixa de existir era muito forte. Então, inclusive, eu comecei a estudar como uma louca, assim, em grandes quantidades, a transformação da consciência e a multidimensionalidade e a espiritualidade, porque eu queria me preparar para quando os meus pais morressem. Porque eu não queria sofrer, não era nem por eles. Falei, eu não quero sofrer, porque a sensação que eu tinha vindo de uma família que é muito vinculada e muito emaranhada é que eu perderia um pedaço de mim e isso seria também a minha morte, e de fato é. Só que a gente tem que se preparar para isso, né? Essas transformações e as pequenas mortes que nós passamos em vida. Você falando isso, eu tinha uma angústia similar, assim. Eu fiquei por muito tempo pesquisando as possibilidades do pós-morte. Então, as religiões, cada uma fala uma coisa, nenhuma delas me confortava. Porque como assim, eu criança pensando, como assim você vive para sempre? Como assim você morre, você acaba? Que céu! Que isso? Então, assim, aí uma vez eu vi uma história, isso já era, olha pra você ver o tanto que essa tormenta me acompanhou. Isso eu lembro de começar a pensar isso criança. Quando já tinha Facebook, ou seja, já era adulta, eu vi hoje em dia chama meme, sei lá como é que chamava na época, era uma ilustração de 2 bebês gêmeos na barriga da mãe, um conversando com o outro assim. Dizem que lá fora tem uma pessoa que vai cuidar da gente. Dizem que lá fora a gente vai ter que usar isso que está no nosso rosto, que era o nariz. Dizem que lá fora, dizem. E aí o outro falou com ele, a gente só vai saber quando viver. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, que incrível, eu tô livre. E eu tenho uma cunhada muito espiritualizada, Fabiana, um beijo. Uma vez ela falou, ela teve uma experiência de luto muito, adolescente ainda, ela perdeu a mãe, e a gente conversando, inclusive acho que era sobre essa ilustração que eu tinha visto, ela falou assim, eu acho que essa nossa experiência na Terra não é capaz de nos alimentar dentro dessa angústia, a gente não é capaz de entender aquilo que vai acontecer com a gente, não está na nossa cognição. Uhum. Cara, me libertei. Claro que a dor, né, assim, a gente perder pessoas queridas existe, mas a gente ficar elocumbrando, pensando demais no pós-morte, né, o que acontece, acho que de fato a gente tem que deixar para a experiência. Outra prisão, exatamente.
Dito isso, quer fazer as honras, amiga? Com certeza. Vou deixar que ela se apresente. Olha o suspiro que já vem. Olha o campo que fala. Olha isso, gente. Ao vivo. Ao vivo não, gravado. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver ao vivo. Vocês vão ver ao vivo. E vou pedir para que você me corrija como eu falo o seu sobrenome. Mas a gente agora vai ter um papo profundíssimo que vai, sem dúvida, alargar as nossas almas através da experiência de Yassanã Voyames. Muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. É um prazer gigante. Vamos bater palma? Êêêê! Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e muito feliz dessa conversa já começou quente aí com os depoimentos de vocês, assim, né? Falar da morte, falar da vida, né? Não tem jeito. A gente fala da morte, a gente está falando da vida. Então vocês já trouxeram aí alguns insights que já aqueceu meu coração aqui. Mas me apresentando um pouquinho, esse nome que é um trava-línguas, né? E sempre na escola, o professor, na hora de estar fazendo a chamada, ele dava aquele suspiro, assim, como que pronuncia? Então a vida inteira era isso, assim. E era todo mundo da classe falando o nome, porque o professor sempre travava. Mas esse nome que é um trava-língua, Yassanã é um nome indígena, é o nome de uma águia, então tem muito a ver com a minha história, esse nome, assim. De renascer nas cinzas, né, de voar, então eu amo muito meu nome, e esse nome diz muito sobre mim, assim, então eu sou uma mulher que eu considero, me autodeclaro negra, uma mulher negra de pele parda, sou mãe, sou jornalista de formação, sou uma estudiosa, sou uma facilitadora de comunicação não violenta, mas além de todos esses rótulos, eu sou uma grande pesquisadora, assim, da morte. Eu gosto de pesquisar sobre a morte, mas muito no sentido de como que as pessoas vivenciam ela. Porque quando morre alguém próximo da gente, ou quando alguém conta pra gente sobre a morte, a gente acaba vivenciando um pouquinho. A gente acaba pensando, e se eu morrer? O que acontece? Como que eu vou morrer? Toda vez que alguém morre perto da gente, começam essas perguntas. E isso sempre me trouxe um pouco desse olhar. E acho que tem a ver também com a minha criação. Você falou aí um pouquinho, me conectei com a sua história. O meu pai, ele era um homem muito mais velho. Então, ele era 40 anos mais velho que a minha mãe. Quando minha mãe ficou grávida, ela tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, mas o meu pai já tinha uns 60 anos. Então, quando meu pai me criou, ele sempre conversou comigo da possibilidade de quando eu crescesse, ele não estaria aqui. Então, ele sempre falou assim, filha, quando você formar, papai não vai estar aqui. Quando você casar, papai não vai estar aqui. Então, isso pra mim foi sempre algo presente na mesa. A morte. Mas isso só fez sentido depois, que eu vou contar pra vocês. Mas só fez sentido muito depois de uns desmaios. Depois de uns desmaios que isso fez sentido. Até então, não tinha consciência da importância que meu pai tinha de conversar comigo isso. Quando criança, meu pai falava, eu falava, ai, que saco, gente, meu pai falando de morte, que saco. Nossa, que... Meu pai, para de falar que você vai morrer, para de falar que você vai morrer. Nossa, nós estamos aqui felizes e fica falando da sua morte. Mas isso só fez sentido depois de uns desmaios. E que desmaio, né? A gente, quando criou esse videocast, a ideia era mostrar a possibilidade da vida pós-desmaio, né? A possibilidade de se reinventar após viver situações que são... desafiadoras, né, que fazem com que a gente se movimente de uma forma muito profunda. E eu conheci essa Nan há muitos anos e sei que seu desmaio, ele é, para muita gente, assustador, né, assim, o que você viveu é traumático, né, enfim, todos os adjetivos que eu vou deixar, obviamente, você falar. Então eu queria que você contasse esse seu desmaio que pautou todo inclusive esse seu estudo sobre a morte, né, começa lá no seu pai, mas teve esse momento bem importante, assim, né, que te ajudou a definir esses estudos, esses caminhos, né, queria então que você compartilhasse com a gente, por favor. Tá bom. Então, eu já estava casada há muito tempo e tinha o grande sonho de ser mãe, né, e engravidei do meu primeiro filho.
E foi uma gravidez muito desejada, muito planejada, já estava tentando há algum tempo. E foi uma festa para a família inteira, para minha mãe, para a família do meu marido, para mim, para ele. Era uma expectativa muito grande. Principalmente que eu estava tentando, já tinha 1 ano e meio, 2 anos, então já tinha aquela angústia. Nossa, será que eu não vou poder engravidar? Porque você começa esses questionamentos. Eu engravidei do meu primeiro filho e fizemos todo o processo de fazer os exames, né, acompanhar a gestação, e tudo estava indo lindamente até a 16ª semana. Na 16ª semana, né, que é mais ou menos 3 meses de gestação, para quem não entende muito dessas questões da semana, são 3 meses, a gente costuma fazer ultrassom, que é ultrassom para saber, né, o gênero, para saber é um menino, é uma menina. Então, geralmente a gente vai para o ultrassom com esse objetivo. Então, eu fui com esse objetivo, levei minha mãe comigo para saber se na época seria o Samuel ou a Yasmin. Já tinha os nomes definidos há muito tempo. Fui para a 16ª, para essa ultrassom com 16 semanas. E nessa ultrassom, quando eu deitei ele na maca, pela expressão da médica, eu comecei a ver que tinha alguma coisa que não estava dentro da normalidade. Ela começou a não falar nada, ela começou... Eu não conseguia enxergar o bebê direito na televisão ali, né, que fica a imagem pra gente. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa que estava errada. E aí ela foi, e assim... Essa médica foi muito especial, assim, muito mesmo. E aí ela foi muito cuidadosa. Ela falou assim, Ana, olha... tem alguma coisa que tá muito diferente com 16 semanas. Você tá vendo o que tá acontecendo ali na imagem? Eu falei, eu só consigo ver uma grande bola. Eu não consigo ver um bebê, eu tô vendo uma grande bola ali, uma imagem de uma grande bola. E ela falou, é isso mesmo que a gente tá vendo. Nós estamos vendo uma grande bexiga. E uma barriga muito grande, uma bexiga muito gigante. E a gente nem consegue ver se é um menino ou se é uma menina. E agora isso não é o mais importante. O importante é agora a gente saber o que está acontecendo. Foi um momento de que a sensação que eu tinha de um gelo muito grande, de eu ficar paralisada e falar... Poxa, eu vim aqui pra saber se era um menino ou uma menina. Tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso. Eu tô aqui esperando pra dar notícia pra todo mundo. Tô aqui pra poder saber todas as questões. Bom, resumidamente, quando a gente, da 16ª semana até mais ou menos a 20ª semana, eu fui fazer vários exames pra descobrir o que tinha acontecido. E aí, um dos exames que eu fiz foi um exame que a gente faz, um exame de urina no bebê. E a gente coloca uma agulha muito grande dentro de você, faz com ultrassom para poder chegar exatamente na bexiga e colher o xixi do bebê, né? Assim, a medicina tá tão moderna. Uau. E eu tô falando isso de 10 anos atrás, assim. E aí eu fui para esse exame para poder colher o xixi, para ver o que tinha acontecido. E o médico falou comigo, olha, a gente vai fazer o exame de urina, vai saber o que está acontecendo, mas principalmente, por que a gente vai precisar saber? Essa bexiga grande indica que ele não está conseguindo fazer xixi. E algo que eu não sabia até então era que é uma retroalimentação. O bebê tá ali na sua barriga, ele faz o xixi, que é o seu próprio líquido amniótico que vai ali, então assim, é uma retroalimentação. Ele não tá conseguindo fazer xixi e a gente precisa descobrir se os rins dele estão funcionando. E se a gente consegue fazer alguma cirurgia ultrauterina ainda dentro da sua barriga para saber se a gente consegue diminuir essa bexiga. Porque o fato de estar com uma bexiga muito grande não tá deixando com que que os outros órgãos sejam formados. E ele tá só com 20 semanas, era com 17, 18, assim, quando eu fui fazer esse exame. E aí eu fui, esperei 5 dias para ter esse resultado, e quando eu fui receber o resultado, esse exame eu só consegui fazer ele pelo SUS, né? Só consegui fazer ele no Hospital das Clínicas particular, a possibilidade era muito difícil, muito cara, e eu consegui fazer pelo SUS, e eu fiz no Hospital das Clínicas com muitos alunos de medicina. E eu lembro de chegar numa sala que estava a médica me esperando, e muitos universitários ali, e a médica falou comigo assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar que não é tão boa, seu filho é incompatível com a vida. Foi a frase que eu ouvi. E aí eu falei, mas como assim? Como assim incompatível? Um bebê é incompatível com a vida? Eu não tô entendendo o que você tá falando. E aí, resumidamente, ela me explicou que ele não teria chances de viver.
ele poderia morrer a qualquer momento na minha barriga, ou se ele nascesse, as chances dele continuar vivo eram mínimas. Por que ele era incompatível com a vida? Porque o exame de urina dizia que nenhum dos 2 rins dele funcionava, e sem rim não tem vida. Se o exame de urina tivesse mostrado que apenas um funcionava, a gente poderia tentar um transplante, a gente poderia tentar fazer alguma coisa. Mas o exame de urina mostrou que nenhum dos 2 rins dele funcionava. E ouvir aquilo no momento de celebração da vida, no momento de nascimento, foi o meu primeiro grande desmaio. Durante alguns dias eu demorei muito para que eu entendesse o que estava acontecendo. A sensação que eu tinha é que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque não fazia sentido eu estar ali gerando uma vida. Ninguém me falou a possibilidade de que eu tivesse um bebê, um filho que era incompatível com a vida. Ninguém nunca tinha me falado isso. E aí eu vivi uma saga muito grande durante as primeiras semanas de entender o que estava acontecendo, de como que eu ia falar isso para as pessoas, mas como que eu ia processar isso. E aí, durante algumas semanas, eu pesquisei, mandei e-mail para milhões de médicos, fui em médicos diferentes, porque a gente fica nessa sensação de negação, de tentar descobrir, alguém vai ter uma fórmula, né? E eu lembro de quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi uma matéria na internet que falava de um casal que tinha um filho e que ele tinha um período de existência, que era uma criança que o médico falou, ela só vai viver 2 anos, mas era uma criança que já tinha uns 5 anos. Então os pais pararam a vida deles e falaram, então durante esses 2 anos a gente vai viver para esse filho. E aí quando eu li aquela reportagem, eu falei assim, eu estou vivendo o luto de um filho vivo. O meu filho está vivo dentro da minha barriga, mas eu estou vivendo um luto pelo filho que está vivo. E aí naquele dia eu lembro de dizer para minha mãe, para meu marido, e eu disse, o meu filho está vivo, enquanto ele estiver vivo eu vou viver sem pensar na morte dele. Eu não vou viver a morte do meu filho vivo. Quando ele morrer eu vou viver o luto. Eu tô vivendo um luto agora de uma expectativa, de uma história que eu criei, mas eu não vou viver um luto de um filho vivo. E isso foi muito libertador para mim, mas muito difícil também, viver esse luto de um filho que estava vivo. E aí eu passei por tudo isso, assim, até então não dava para saber se era um menino ou menina, isso também não era o mais importante. A cada ultrassom era uma dor, a cada ida aos médicos. Naquela época, eu fiquei com muita raiva dos médicos, inclusive, porque eles não sabiam o que dizer, eles diziam palavras que doíam muito. Essa médica mesmo que me deu notícia, eu lembro dela dizer a seguinte frase pra mim, é melhor mesmo que ele não viva. Você quer ter um filho que vai ficar eternamente numa cama? E aí eu disse, essa escolha é minha. Eu prefiro meu filho vivo. Então eu ouvi coisas muito dolorosas. Eu ouvi, por que você não tira esse filho? E aí nessa história, assim, que tem muitas questões, teve uma vez que eu tava começando a adoecer, entre aspas, esse adoecimento, porque as minhas plaquetas começaram a cair muito. E aí uma das médicas me disse assim, Nancy, se sua plaqueta cair demais, nós vamos ter que fazer um aborto. Porque pra medicina, a sua vida é mais importante do que não mais importante, mas a sua vida sempre está em primeiro lugar do que a vida do bebê. E aí nós vamos ter que, se você continuar, né, com as plaquetas baixas, nós vamos precisar fazer uma interferência. E eu ouvia dos médicos, você quer entrar na justiça para você tirar o seu filho? Porque já que ele é incompatível com a vida, a gente pode conseguir uma liminar para você fazer um aborto. E eu dizia, ele vai viver o tempo que ele tiver que viver. Se ele vai viver, eu tô com 20 semanas, se ele tiver que viver 22, se ele tiver que 23, ele vai viver o tempo que ele tiver que viver. E todos os dias eu dizia isso pra ele, filho, você vai viver o que você precisar viver. Um dia, nessa gestação, eu fui convidada para ser madrinha de casamento.
E eu fiquei muito feliz, porque ia com meu barrigão ali, já tava com 30 semanas. E aí eu resolvi fazer um exame de sangue escondido das pessoas pra saber se era menino ou menina. Eu falei, eu preciso saber, preciso dar nome pra esse filho, porque ele não tinha nome. Já tava com 30 semanas de gestação e não tinha nome. Ao mesmo tempo, eu vivia assim, eu não contava pras pessoas o que eu tava vivendo. As pessoas perguntavam, mas você não vai fazer chá de fralda? Você não tá montando quartinho? Você não tá comprando as coisas? E dentro de mim eu falava, eu vou fazer isso ou não? Porque dentro de mim eu acreditava, mas quem sabe os médicos estão errados, né? Quem sabe? Quem sabe ele vai viver? Quem sabe tá todo mundo errado? Com 30 semanas, quando eu descobri que era o Samuel, que era um menino, eu entrei na igreja com um sapatinho de menino, e aí todo mundo emocionado, porque com 30 semanas as pessoas não sabiam. Com mais ou menos 30 semanas, eu comecei a dizer, não assim, será que ele vai viver? Nossa, será que as médicas estão erradas? Eu comecei a dizer assim, filho, a mamãe vai fazer o que tiver que ser feito. Se você precisar morrer na barriga, se você quiser vir, eu aceito. Eu aceito. Durante 30 semanas, eu lutava, eu discutia com os médicos, eu tentava achar alguma coisa que ele... Eu fui na Umbanda, eu fui na cura, eu fui na evangélica, eu fiquei na busca eterna. E com 30 semanas eu falei, filho, mamãe não vai fazer mais nada. Com 33 semanas eu entrei em trabalho de parto. Eu não sabia o que era isso, meu primeiro filho. Cheguei no hospital e o meu filho nasceu. Meu filho nasceu vivo. Ele ficou no meu colo durante 32 minutos, 33 minutos. E uma das coisas que eu tinha medo era de como que ele viria ao mundo. Porque como ele tinha essa má formação, eu fiquei com muito medo de como ele viria e de como que ia ser. E ter ele nos meus braços... e dizer pra ele várias coisas, assim. Durante aqueles minutos eu disse pra ele, filho, a cura que a mamãe sempre pediu pra você durante todos esses momentos que a gente viveu na gestação, talvez seja pra mim, não pra você. Eu tô feliz de te ver vivo. Você vai ficar eternamente em mim. E aí, eu lembro da médica pediatra falar comigo assim, ela tava acompanhando, escutando o coração, acompanhando os batimentos, e ela falou comigo assim, ele tá morrendo. E aí eu disse pra ela, eu quero que a minha mãe veja o meu filho antes dele morrer. Eu quero que a minha mãe veja o meu filho antes de morrer. Pode levar. Talvez a frase mais difícil que eu já disse na minha vida foi pra médica assim, pode levar o meu filho, sabe? E ela levou ele. E a minha mãe e a minha avó viram ele antes de morrer. E depois, 1 minuto depois que elas viram, ele morreu. E até aquele momento, eu acho que veio o meu segundo grande desmaio, que foi depois disso. Tem uma frase de uma mulher, que eu esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu lembro, que ela fala assim... A coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi enterrar o meu filho. A segunda coisa mais difícil foi viver depois disso. E foi isso. Depois disso, assim, viver depois disso que aconteceu foi muito difícil. Hoje, contando essa história, e eu já contei ela muitas vezes, quando as pessoas escutam, parece uma romantização. Mas ela foi muito sofrida e muito doída, sabe? E aí, depois que o Samuel foi embora, foi um dos momentos mais desafiadores. Não quando ele estava comigo e saber que ele era incompatível com a vida foi difícil. Mas depois que ele foi embora, foi muito mais difícil. Quando ele vai embora... Quando ele tira ele de perto de mim, né? Ele vai embora. Eu lembro de ir para uma sala na maternidade, junto com outras 5 mães que acabaram de ter o filho, que é aquela sala que você fica ali esperando para ver se estava tudo bem.
E eu chorava compulsivamente, muito, muito choro. Precisava naquela fala fria, sem ninguém por perto, meu filho acabou de morrer. E eu tava com outras 5 mães ali. E as mães me estavam me perguntando, mas por que você tá chorando? Meu Deus, por que você tá chorando? E eu não queria contar pra elas o que tinha acontecido. Elas tinham acabado de ter o filho delas e eu ia contar da morte do meu. Depois disso, quando eu saio da maternidade, o porteiro me pergunta, vai tirar minha pulseirinha, ele fala, cadê o seu filho? O plano de saúde me manda a carteirinha do recém-nascido. Então, começa um monte de fatores que é um luto invisível, né? Então, o Samuel, as pessoas que viram ele nascer foram eu, meu marido, uma amiga minha que era anestesista que estava comigo, a minha mãe e minha avó, mas ninguém viu o Samuel. E aí eu começo a escutar frases como, daqui a pouco você arruma outro filho. Mas será que quando a gente perde um marido, um pai, alguém fala assim, daqui a pouco você arruma outro pai? Daqui a pouco você arruma um outro marido? As pessoas diziam, Deus sabe o que faz. E aí eu me perguntava, mas que Deus é esse que tira o meu filho de mim? As pessoas diziam, meus sentimentos. E eu dizia, que sentimentos? Eu lembro de escrever um post no Facebook e aí teve mais de 800 mensagens. 700 e pouco eram meus sentimentos. E eu dizia, por que as pessoas só sabem dizer essa frase? E foi aí, ouvindo essas frases, vivendo esse luto, que eu comecei a questionar sobre empatia. Eu via que as pessoas estavam sentindo empatia comigo, mas elas não sabiam demonstrar. As frases que elas diziam eram violentas. E foi aí que eu conheci, inclusive, a comunicação não violenta. Quer falar? Quero contribuir algo e aí você pode perguntar. É interessante, assim, quando a gente fala de campo de energia, quando a gente fala da morte, o campo muda imediatamente, né? Então, por exemplo, se vocês virem os outros episódios que nós gravamos antes disso, se eles já tiverem saído, vocês vão ver que foi o da Bárbara Vicentinho, da Guilhermina Abreu. Vejam pela nossa blusa. Se vocês sintonizarem, o clima do estúdio ele fica completamente diferente, assim. O que é uma benção quando a gente vê o quanto o campo nos educa do que é o véu entre os mundos, né? E o quanto isso é desafiador, porque nós temos que desenvolver a nossa humanidade de saber quem somos, assim, inclusive sustentar esses desafios que a história da nossa alma nos entrega, porque você falou algo que me tocou muito, que foi, a gente não sustenta dor hoje, né? Cada vez menos, se a gente for olhar num sentido geral. E quando a gente fala, inclusive, de criação da realidade, parece que está no poder da mente você criar uma cura, e às vezes não é a cura que precisa ser criada. Ou melhor, a cura é passar pelo processo de transformação tão profunda que você passou. Tem uma canalização de Bashar que eu amo, que perguntam para ele se alguém que estudou o máximo de tudo isso, ou que tem super médium de qualquer religião, se essa pessoa conseguiria não sofrer com a morte. E aí na minha ilusão lá do meu motivo de começar a estudar isso, que ele ia responder, claro, vai ter tudo certo, que a pessoa vai ver, vai saber que tem outros planos. E ele disse, claro que vai sofrer, porque a alma é física, e o processo do luto, ele necessariamente rasga a alma. O quanto, né, a gente tem que, talvez até pensando nos meus sentimentos, a gente diz meus sentimentos até tentando sentir. A gente tem que ter menos constrangimento com a dor. A gente fica constrangido com a dor do outro. A gente fica constrangido em sentir que tá doendo, sabe? Todos nós estamos sentindo dores, mas parece que quando alguém fala de uma dor, vamos trocar de assunto, né? A gente começa uma conversa, oi, tudo bem? Por favor, me responda que você está bem. Não fala pra mim que você tá mal, não, por favor. Porque a gente tem esse constrangimento com a dor do outro. Muitas vezes no processo de luta, alguém falava assim, não vamos mudar de assunto? O céu tá lindo lá fora. Mas me deixa sentir a minha tristeza.
Me dê permissão para atravessar essa dor. E é algo que eu aprendi muito. Às vezes as pessoas me perguntam assim, é uma das frases que eu mais escuto. O que eu falo com a pessoa que está passando por um luto? Me ajuda, sei que já viveu isso, mas o que eu falo? O que eu faço? É maravilhoso, lindo e genuíno esse sentimento de querer aliviar a dor do outro, né? De querer dizer umas palavras bonitas, de fazer alguém parar de sentir dor. Mas a gente não tem esse poder. A gente tem que lidar. O luto é um convite para nós da nossa impotência. Da nossa impotência. E aí, às vezes eu falo, acho lindo que você tá querendo fazer isso, tá querendo ajudar o outro, você tá querendo aliviar um pouco a dor. Mas você já parou pra pensar que nenhuma palavra que você possa dizer pode aliviar a dor do outro? Talvez a gente se ache assim, né? De que a gente pode fazer alguma coisa. Mas às vezes pensar que a gente não pode também seja um convite, assim. E foi isso que aconteceu comigo também. Eu lembro, quando eu tava indo pro velório do meu filho, meu marido olhou pra mim e falou assim, você não vai chorar não, né? E aí eu falei com ele, eu vou gritar. Eu não vou chorar, eu vou gritar. Eu vou gritar muito. Eu vou chorar, eu vou gritar. E aí ele falou assim, mas se contenha, por favor. Por isso a gente tem esse constrangimento com a dor, né? Com a dor do outro, com a nossa própria dor. E foi algo que eu precisei vivenciar muito. E eu precisei dizer muitas vezes com as pessoas, eu estou brigada com Deus. Essa é uma frase que sempre me ajuda a conectar com as mães que estão passando luto. Às vezes eu começo uma conversa com elas, aí eu falo assim, você está brigada com Deus? Aí elas olham e falam assim, pode falar, né? Eu falei, pode falar que tá brigada. Porque é um absurdo você falar que você tá brigada com Deus. Eu já briguei com Deus muitas vezes, já fiz as pazes, né? Porque ele tá lá, no meu entendimento, ele tá lá nem aí pra mim de eu estar brigada com ele. Mas às vezes no luto eu falava isso com as mães e era uma forma de conexão. Você tá brigada? Ela, tô com raiva. É como se não fosse permitido sentir. Então os nossos sentimentos, eu falava, qual é o sentimento que você tá me mandando? Ou que você tá sentindo, né? Eu acho que a questão da lida com as emoções mais extremas e aquelas que trazem não um lugar de satisfação, mas né, um lugar que é desconfortável, ele mostra a nossa vulnerabilidade, né? E a gente não está muito preparado para lidar com o quão vulnerável nós somos. E quando você fala, o que me pegou foi você falando com o Samuel, né? Talvez a cura seja para mim. E isso também fala de um processo de vulnerabilidade, porque assim, não sei para você, mas a minha experiência como mãe é que nada está no meu controle. Absolutamente nada está no meu controle. Antes de ser mãe, depois de ser mãe, isso ficou muito claro porque a gente programa as coisas para acontecerem de um jeito que elas não acontecem. E quando você pega e ele fala isso, assim, e aí você ainda descreve, né? Foi depois que eu aceitei essa vulnerabilidade que você, não vou falar que é paz, né? Eu não anotei a palavra, mas que você conseguiu ficar, talvez, num processo tão denso, um pouco mais leve. E aí a minha pergunta é nesse sentido, assim, né? Depois de viver isso tudo, de, né, ficar com raiva, brigar com Deus e dizer que o pior é o depois, o que te ajuda a sustentar isso, assim, né? Viver um dia a dia que está rodeado de dor, né, de processo, chega a carteirinha, aí tem que enterrar, aí tem o óbito, aí tem as pessoas perguntando, imagina, depois o bebê, né, enfim. Então são muitos gatilhos repetidos, eu não sei se essa dor acaba. Como que é lidar com isso, assim, o que você busca, ou em que você se ampara para viver a vulnerabilidade, né? Você falou honrar esse luto, mas também não ficar, que isso não te defina, que isso não seja a pauta, né, prioritária, assim, não sei nem se eu posso dizer assim, mas assim, que isso não determine mesmo o seu viver. Eu costumo
eu estudei muito depois também, assim, o luto, né? Até para eu entender aquilo que eu vivenciei. Mas o que mais, de verdade, me apoiou e me ajudou a atravessar a dor, porque eu acho que ressignificar também é um atravessamento dessa dor. Foi dor compartilhada, é dor dissolvida. Essa é uma frase que eu ouvi no meu processo de luto, que fez muito sentido. Participar de grupos de apoio a mães que viveram algo parecido. Fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, de contar a minha história. Toda vez que eu conto essa história, eu ressignifico ela. Eu apoio muitas mães que passaram por isso. Não só nos grupos que eu já participei, muito ativo, mas muitas vezes alguém fala assim, você pode conversar com a pessoa que tá vivendo isso? E toda vez que eu converso, é como se um pedacinho da minha dor fosse amenizada. Eu honro a história do meu filho ao contar, porque eu não tenho fotinho pra mostrar, eu nunca dei banho nele, eu nunca vesti uma roupinha, eu não tenho aniversário pra celebrar, eu não tenho ele quando eu chego em casa pra me dar um abraço. Então o que eu tenho? Eu tenho a minha história com ele. Então toda vez que eu conto a minha história com ele, toda vez que eu compartilho a minha história com ele, eu tô honrando a vida dele. Eu tô fazendo ele presente. Tem 10 anos, gente, que isso aconteceu. Acabou de fazer. Dia 9 de junho, ele completaria 10 anos. Então, assim, há 10 anos eu conto essa história. E é a forma que eu faço pra honrar. E foi o que eu disse pra ele quando ele tava vivo. Filho, eu não vou deixar que a nossa história termine aqui. Depois do Samuel, eu tive a Sofia, que hoje tem 9 anos. Ela veio na sequência dele. E tenho a Yasmin. Lembra do nome? No segundo, depois, eu não tive coragem de colocar o nome porque ainda me remetia muita história, troquei o Sofia. Mas quando a Yasmin veio, eu falei, agora é a hora da Yasmin. Que era Samuel e Yasmin. Samuel veio, depois veio a Sofia e veio a Yasmin. As minhas filhas, elas não conheceram Samuel, elas vieram depois. Mas se você perguntar pra ela qual é o nome dos seus irmãos, a Sofia vai dizer Samuel e Yasmin. A Yasmin vai dizer... Se você perguntar pra minha mãe o nome dos netos dela, a minha mãe vai falar o nome do Samuel. Porque eu honro a vida dele. E isso me ajudou a passar por essa dor. Isso me ajudou a ressignificar. Eu não coloquei ela debaixo dos panos. Eu transformei isso. Bom, é a história que eu tenho. Então, eu lembro dele em momentos da minha vida. Eu converso com ele em momentos... Nossa, como que seria? Eu tô com 3 filhos. Então, eu brinco com isso. Mas essa dissolver a minha dor, falar sobre ela e ajudar outras mães. Porque quando eu converso com elas, às vezes eu falo alguma coisa e aí eu falo o que eu passei, ela fala, mas eu tô passando pela mesma coisa. Nunca a gente tá vivendo, né? Eu não gosto do conceito de empatia quando as pessoas falam, eu sei o que você tá sentindo, você não sabe, você pode estar vivendo a mesma coisa que eu. Costumo lembrar sempre disso. Mas a gente se conecta, então isso foi muito importante no meu processo do luto, né? Dessa ressignificação. E eu acho que algo também que me ajudou foi entender que o luto não tem fim. Isso virou uma chave muito grande na minha vida. Porque até pela cobrança de que muita gente fala assim, mas quando que vai terminar esse luto? Então, muitos dos estudos de luto falam, o luto não tem fim. Ele vai passar por momentos diferentes. O primeiro ano é um ano mais difícil, mas o luto, ele não tem, ele é um processo, isso também é importante, ele é processual, mas ele não tem fim. Tem um dos conceitos de um pesquisador que fala sobre o luto como um botão numa caixa que tem uma bola. Essa bola é gigantesca quando é no primeiro ano de vida. Então ela tá ali apertando aquele botão da dor o tempo todo. Depois ela vai diminuindo. E aí você vai vivendo a vida, mas você nunca sabe que momento que aquela bola a bola que tá na caixa vai apertar aquele botão. Às vezes é uma música. Às vezes eu olho para uma criança de 10 anos e falo, nossa, como seria com meu filho, sabe? A gente nunca sabe. Que hora que aquela dor vai... A dor tá ali. A gente se acostuma com ela. Dói ainda falar dele. Dói ainda a minha história. Só que quando você tá no meio de uma luta... Não gosto dessa palavra guerra, mas quando você tá no meio da guerra, você tá lutando, você tá vivendo. Você não fica pensando assim, meu Deus, onde que vai... Peraí, deixa eu pensar se aquele atirador, ressignificar aquele atirador. Por isso que depois você começa, né? Ou vamos ver o que eu tenho que fazer agora. Você vai lutando. E foi o que eu fiz quando o Samuel tava ali. Quando ele vai,
Aí sim eu fui olhar para aquela história, o tempo me ajudou a fazer essa ressignificação. Mas quando tá muita dor, muito latente, você não consegue fazer isso. Você não consegue. Muitas mães que eu conheço falam assim, será que um dia eu vou falar disso com menos dor? Eu falo. Eu falo hoje com dor. Mas a dor é num outro lugar. Talvez ela não esteja tão latente, mas ela dói. Tá ali, sempre doendo. Eu queria, porque aí ela falou da coisa da empatia, né, e uma das coisas que a gente quer muito entender com você é de fato a comunicação. Então nós estamos te ouvindo, sabendo que esse relato está te doendo, e eu estou pensando o que eu falo, né, dentro dos critérios assim, do entendimento de quem sofreu essas questões, né, e entendem que as palavras às vezes pioram, né, do que ajudam a melhorar. Como que é pensar a comunicação nesse processo, né? O que a gente poderia dizer para quem está em luto? Aqui eu estou fazendo uma questão mais pedagógica, assim, né? Para a gente entender esse cenário um pouco melhor. Primeiro, eu sempre falo da intenção, assim, né? Antes da gente falar, qual que é a verdadeira intenção que a gente está dizendo? Então, muitas vezes, quando a gente vai falar da morte, a pessoa está na intenção mais da curiosidade do que de verdade ali, ser uma empatia, uma compassiva. Essa semana, conversando com uma amiga que perdeu uma pessoa especial por suicídio, e aí eu via que, quando ela contava sobre isso, a primeira pergunta que as pessoas faziam mas por que ele fez isso? Será que essa é a pergunta mesmo que você vai fazer naquele momento? Quando alguém fala que está em luta, a primeira coisa que você quer saber é a causa da morte da pessoa, o porquê. Então, acho que só para fazer um ponto da intenção que está ali. Mas eu costumava brincar que uma das frases pequenininhas que mais esquentava meu coração era a pessoa trocar os meus sentimentos, um Deus sabe o que faz, por eu estou aqui. Uma frase que é muito verdadeira, que a Luana acabou de falar e que me tocava muito também, e que eu costumo dizer eu não sei o que te dizer neste momento. Eu não tenho palavras para te acolher, para te ajudar nesse momento. Eu não tenho. E ela é verdadeira, ela é autêntica. Não é uma frase, meus sentimentos, meus pêsames, que é uma frase pronta, né? E algo também é fazer. No momento do luto, eu não esqueço das pessoas que estavam no velório do meu filho. Na verdade, não teve um velório, né? No enterro do meu filho. Aí as pessoas costumam dizer assim, eu não gosto de cemitério. Gente, quem gosta? Alguém gosta. Não, de verdade, alguém gosta. Você vai lá porque você gosta. Aquele abraço que você recebeu. Uma das minhas amigas foi uma pessoa que no meu momento lá, que eu tava no hospital, no pós ali do parto, e precisava enterrar o Samuel, ela falou comigo, você tem uma roupa que vai enterrar? Eu falei com ela, eu não pensei nisso. Ela falou, eu posso resolver isso pra você? Eu falei, por favor. Quem é aquela pessoa que vai lá comprar a roupa que vai enterrar o meu filho? Sabe? Aquela pessoa que vai resolver aquela coisa. As pessoas que me mandavam uma canja, que mandavam carinho, que me mandavam uma mensagem, mesmo sabendo que eu nunca ia responder, que eu não tinha nem cabeça para responder. Isso ficou eternamente. Então, quando eu falo dessa intenção genuína, dessa expressão autêntica, e de dizer o que você está sentindo, eu não sei o que te dizer nesse momento, desculpa. Eu não sei, eu não tenho palavras, nunca ninguém me ensinou, eu fico constrangida com a sua dor. É muito mais sincera do que a gente tentar dizer, né? Muitas vezes as pessoas não entendem quando eu falo sobre a frase Deus sabe o que faz. Eu entendo o que está por trás dela, mas às vezes ela pode soar violenta, claro, né? É muito interessante o quanto parece tanto o relato que é uma cura em espiral, né? Eu não vou nem usar a palavra cura, porque processo, é um processo, porque não é sobre curar, né? Não tem um processo, estamos experienciando a vida, morte e renascimento, que é o que fazemos, estamos aqui e necessariamente vivenciaremos isso. E aí eu fico pensando o quanto, e a sua frase me tocou muito, que é dor compartilhada é dor dissolvida, porque eu fico pensando em manejo de trauma, o quanto o que nós fazemos, sabendo que trauma é um registro do corpo, que é emprestar continente para a pessoa.
em prestar continente é só estar em presença, porque o sistema nervoso é tão sábio que ele vai espelhar o sistema nervoso de outra pessoa e você conta com ele para descarregar parte daquele conteúdo, né, que o inconsciente não dava conta. E aí o seu pai, ele ficou muito presente nisso, porque parecia que esse processo inteiro ele tá sendo costurado e essa espiral tá acontecendo. E como é que foi esse é quase que um desmaio que não tem nem início, nem meio, nem fim, porque é uma experiência que transborda tanto que acredito, né? E a pergunta é, e essas memórias, e como foi o desencarne do seu pai, você relembrando isso, e mais uma camada do luto do pai, acredito eu. Meu pai morreu, tinha 17 para 18 anos. E ele morreu, na verdade, 17. Ele morreu no último ano, quando eu ia escolher para o vestibular. E eu escolhi comunicação, e ele era um comunicador. E ele morreu sem saber que eu escolhi comunicação, sabe? Eu já tinha decidido internamente, mas ainda estava em dúvida. E quando ele morreu, eu fiz essa escolha. Eu entendi sobre o papel do meu pai e o papel que ele já estava me preparando sobre as questões da morte no processo do luto do Samuel, assim. E quando eu comecei a falar sobre isso, e eu comecei a falar sobre isso, claro, depois de algum tempo. E aí é importante dizer, falar sobre isso, ressignificar isso, não significa que não teve dor, porque as pessoas fazem conexões assim, porque parece que como que você lida com isso de uma forma tão leve? Não, não é isso. Mas foi essa ressignificação de entender que talvez eu estivesse desde pequena sendo preparada de alguma forma para falar sobre esse assunto com uma forma não mais leve, mas mais humana. E o meu pai me dizia muito sobre isso. Naquela época eu não entendia. Nem com 15, nem com 5, meu pai falava de morte, eu não entendia. Pra você ter uma ideia, na minha formatura, passou um vídeo do meu pai falando assim, filha, que eu não sabia, filha, quando você formar, o papai não vai estar mais aqui. E aí ele falava. Então, de alguma forma, as questões, a morte e essa conversa, ela estava presente na minha vida inteira. Mas ela só fez sentido no processo do luto do Samuel. Eu quero fazer um outro parênteses também para falar de trauma. E isso é muito importante porque isso foi muito recente. Eu faço terapia há anos. E há 2 anos eu estou fazendo com a minha psicóloga, que é uma especialista da área de psicodrama. E a gente estava tratando outros assuntos, e aí ela me disse assim, e aí eu falando com ela assim, a questão do Samuel tá muito bem resolvida para mim, muitos pontos. E aí a gente conversando um pouco sobre trauma, a gente fez uma vivência que me remeteu ao parto do Samuel. E é muito engraçado como que você falou do trauma, né? Eu sentia no corpo o parto. Eu suava como se eu estivesse no parto. Eu tremia como se eu estivesse naquele parto. Eu sentia os cheiros e tudo mais. E independente disso que aconteceu naquele momento, aquela sessão me fez olhar assim. Naquele momento do parto, você estava totalmente olhando para o Samuel. Você estava cuidando do Samuel, você estava preocupada com o Samuel. Agora, eu quero que você cuide de você. Você não olhou para você. Esse trauma está no seu corpo, mas eu quero que nesse momento você olhe para você. Quando você esteve naquele quarto, e eu lembrei apenas algo que tinha passado um pouco fora da minha memória, da minha consciência, foi um momento pós, que é aquele momento que eu fico com outras mães e que eu escondo delas que meu filho morreu. Você estava preocupada com todo mundo, você estava preocupada com Samuel, mas você não estava olhando naquele momento para sua dor. E aí agora vamos tentar ressignificar esse momento do parto, olhando para você, cuidando de você, porque você cuidou do Samuel o tempo todo, você estava preocupada com ele, mas vamos cuidar de você naquele momento? E aí foi uma ressignificação novamente. Porque eu estava olhando todo para o Samuel e eu resolvi, naquele momento, ressignificar um pouco de como que eu poderia cuidar de mim naquele momento, que estava também muito vulnerável, né? E geralmente no parto a gente está exatamente assim, né? Cuidando, a gente está tão preocupada com o filho que a gente não está cuidando de si, né? Bom, eu acho que estamos chegando ao fim. Sim. Passou muito rápido ou foi Muito. impressão minha?
Muito rápido. Muito rápido. A gente estava falando no episódio anterior que a gente vai fazer agora episódio de 2h30, no mínimo. Conversão estendida para 3 horas. Porque, assim, é muita riqueza, né? As pessoas têm vivências e experiências muito ricas que inspiram muito, né? Eu fico daqui, né, de um lugar de ouvinte, pensando... você que vivenciou, né? Porque pessoas estudam comunicação violenta, eu estudo empatia, a gente trabalha com diversidade, né? Tem todo esse contexto. Mas quando você vivencia uma questão extrema dessa, você tem o que a gente fala de um lugar de fala, né? De uma vivência que te dá, como a Débora fala, como é que você fala? Continente diferenciado. Então eu queria ouvir de você, assim... O que é não vou falar de protocolo, né? Mas só para usar a palavra, então, qual seria o ideal, né? Uma forma mais acolhedora, talvez nem precise de palavras, né? Quando você fala a pessoa que me mandou uma canja, a pessoa que mandou uma mensagem sabendo que eu não vou responder, não precisa ser uma comunicação verbal direta. A pessoa que está vivendo um luto, ela consegue dizer daquilo que ela espera, ou a gente tem que, né, que está de fora, todos nós vivemos lutos, né, assim, nós estamos, mas dentro da sua experiência, o que é perguntar? O que eu posso fazer, por exemplo? Posso te dar um abraço? Né? O que seria? E aí que eu aprendi muito com a comunicação não violenta, porque a gente fica supondo que as pessoas querem, né? Então assim, a mãe adulta, ela quer ficar sozinha, então não vou mandar mensagem pra não incomodar, não vou convidar ela pro meu aniversário porque ela tá no momento de luto, ou vou fazer isso pra poder apoiá-la. E a melhor forma é perguntar. Você quer conversar sobre isso agora? Você quer passear? Você quer que eu fique em silêncio? E ser aquele ouvido, aquela escuta verdadeira, porque a gente não quer ouvir eu contar essa história 200 vezes para as pessoas sobre o Samuel. Muitas vezes naquele momento ninguém queria ouvir mais eu falar dele. Então ser aquela pessoa que está disponível de verdade, ou para escuta. Eu tinha gente que ia na minha casa e que eu falava, eu não quero ver. E a pessoa entendia. Eu não quero falar. Ou no outro dia eu ligava pra alguém e falava, vamos no cinema? E a pessoa falava, gente, vamos. E aí eu tenho pra terminar um pouco dessa história, assim, é entender que cada pessoa reage de uma maneira. Uma semana depois que o Samuel morreu, meu marido falou assim, eu vou fazer um churrasco, vou chamar meus amigos pra cá, a família, vou colocar uma música. Eu falei, você tá doido? Eu tô aqui, eu só quero chorar, só quero ficar deitada, você vai fazer um churrasco. E a gente discutia sobre vários assuntos, discutia sobre isso, a gente quase separou ali. E aí ele falou comigo assim, eu preciso parar, eu preciso ver gente, eu preciso socializar, eu preciso pensar em outras coisas. Cada um tinha uma necessidade diferente, com estratégias diferentes, talvez com sentimentos parecidos. Só que um queria ficar cama, cafuné, chocolate, Netflix. O outro queria gente. Não tem um certo ou errado no luto, na vida. Esse é um convite. E algo importante que eu sempre falo, a gente tá falando aqui da pessoa que tá de fora vivenciando o luto de alguém, mas quem tá vivendo o luto, Luana, deixa doer. Deixa doer. Doer muito. Doer. Deixa doer, sabe? Não fica lutando contra essa dor. Sente. Eu tinha um grupo que eu chamava de meus sentimentos, mas no sentido de deixa sentir de verdade, porque só assim se atravessa. Quando você, claro que pode ter vários processos, mas assim, deixa doer, sabe? E se você tá acompanhando a dor do outro, acompanha a dor dela no sentido de eu sou sua companheira, se você estiver hoje com raiva, se você estiver brigada com Deus, eu não vou ficar te lembrando que o céu tá lindo lá fora, tá horrível mesmo. Acompanha aquela pessoa. Seja de verdade um companheiro, uma proximidade. Seja de verdade uma pessoa presente nesse momento. É isso, assim. Presença.
escuta, presença, acolhimento. E é importante até dizer que a comunicação não violenta, ela é uma prática diária, estando em luto ou não, né? É como a gente se socializa e como a gente consegue perceber no outro uma sutileza, né? Assim, que é importante para se comunicar de forma efetiva, de forma acolhedora, sem agressividade, né? Tem até o dilema, né, de por que chama comunicação não violenta, né, se você puder até explicar, mas assim, dizer que esse é um comportamento que a gente deve ter com todo mundo, todo dia, né? Sim. Eu conheci a comunicação não violenta pelo luto, mas a comunicação não violenta é essa abordagem que é um convite à conexão com o outro. Qual é o objetivo da comunicação não violenta? Me conectar verdadeiramente com o outro, para que eu possa ter uma relação mais genuína com as pessoas. A comunicação não violenta, quem sistematizou foi o Marshall Rosenberg, ele não criou nada novo, nada, não fez nada novo. Por isso ele continuou usando não violenta. Porque Gandhi já usava, Martin Luther King já usava, então como que isso ele não inventou nada novo? Ele foi beber em várias fontes, ele continuou utilizando. Ao mesmo tempo, a comunicação não violenta ela não é o contrário de violência. É que entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades, e a comunicação não violenta é uma dessas 72 possibilidades de caminhos que não seja violento, que não caminhos que não induzem a culpa, o medo e a vergonha. Toda vez que a gente usa a comunicação com esse fim, com esse objetivo, a gente está sendo violento, né? Seja quando eu falo para alguém assim, para de chorar. E às vezes eu nem vejo tanto que eu estou sendo violento com uma simples frase, né? Mas não numa categoria isso é violento ou não, mas um convite para que a gente possa se conectar melhor com as pessoas, tendo como base a escuta verdadeira, empática, a comunicação autêntica e tendo como base a compaixão, que é esse sentimento genuíno de querer fazer alguma coisa para ajudar alguém, sabe? É isso, assim. Bem resumidamente, é esse convite, esse paradigma. O mundo tá precisando pouco disso. Não, pouco, bobagem. Pouco, todo mundo sustenta rasgar a alma, né? Ou então sustentar, assistir alguém rasgando a própria alma. Que possamos fazer isso. Pode finalizar, amiga. Infelizmente. Infelizmente. Primeiro agradecer, né, assim, a sua participação, contar toda essa sua história, né, muita gratidão por você escolher estar com a gente falando disso, viu, querida? Obrigada. É um prazer gigantesco. Tenho certeza que e é interessante, né? E eu acho realmente isso muito legal, assim, que a gente possa perceber como o clima termina diferente e o quanto isso é uma contribuição gigantesca desse nosso aprendizado. Da mesma forma que a gente falou de espiral, isso vai continuar pra gente sustentar mais esse rasgar, sustentar a gente alargar o nosso continente, que ele só alarga depois que realmente abre espaço, e sem abrir espaço é igual a rosa que quando desabrocha, necessariamente ela vai sentir dor, porque ela tá sendo rasgada, e isso é ser humano e tá vivo, né? Então, muito obrigado por você compartilhar o seu rasgar com a gente. Tenho certeza que você vai deixar o rasgar de várias pessoas mais vivo e mais sentido. Um beijo para vocês, compartilhem, comentem e tudo que vocês já sabem. E um beijo. Até mais.